Eu conheci uma mulher que ela tava desesperada pra poder ficar comigo. E aí ela tava fazendo de tudo pra poder ficar comigo. Me levava pra sair, me levava pra poder jantar, pagava tudo do bom e do melhor. Tinha muito dinheiro. E eu não tava entendendo por que ela tava investindo tanto em mim. Até que eu fui na casa dela. E aí eu entendi exatamente o que estava acontecendo. E eu tô até agora meio confuso. Porque eu falei pra ela que eu preciso pensar sobre essa situação. Eu tô meio confuso se eu termino com ela, se eu não termino, se isso é um problema ou o que que é. Nesse relato nós somos um macho machucado e essa história nem eu sei o que falar pra esse moço. Eu sou da carioca. Estava eu um belo dia correndo na praia, fazendo o meu cardio no sol, quando do nada eu tropecei numa moça, assim, eu tropecei, né? Ela me atropelou. Eu acho que ela deve ter me visto e me atropelou de propósito. E eu achei aquilo ali um charme. Ela era, assim, mais velha que eu, mas ela era muito bonita, muito bem cuidada, não sei o quê. E aí ela veio com aquele jeitinho, desculpa, nossa, deixa eu te recompensar, vamos tomar uma água de coco, que não sei o quê. E aí, como ela era muito bonita, eu achei aquilo ali engraçado. Achei, tipo assim, nossa, pra frente, ela, mulher de atitude. Eu topei, comecei a rir, ela foi me ganhando ali no riso. Aquela coisa, né? Quando você vê rindo, você vai rindo, quando você vê, você tá sem roupa. Pois bem, comigo foi ao contrário, que nesse relato nós somos um macho. Aí eu fui no quiosquezinho com ela pra gente tomar uma água de coco. E ali a gente começou a tomar uma água de coco e ela começou a conversar. E, gente, pensa num papo bom, um papo fluido, uma mulher assim linda, sabe, cheirosa, elegante. Aí ela começou a passar a mão na minha, assim, começou a rolar aquele clima, assim, nos primeiros minutos, menina, que eu fiquei assim, sem entender nada. Eu falei, gente, tá certo isso? Faço assim? Não tô entendendo. E aí ela pediu meu número, eu passei meu número. E ali, gente, a mulher começou a investir em mim como se eu fosse, assim, o melhor homem do mundo, sabe? Como se eu fosse o único homem da face da terra. Eu não tô me esculhambando também, não, porque eu sou um cara bonito, né? Eu sou um cara legal e tal, trabalho direitinho. Mas ela tava me tratando como se eu fosse, assim, o único pretendente, o melhor pretendente da face da terra da existência dela. Começou a me mandar mensagem todos os dias. E era bom, não era aquela mensagem chata, ela não era chata. Começou a me mandar mensagem o tempo todo, a gente começou a conversar e ela começou a me chamar pra poder sair. Eu ia sair, ela não deixava eu pagar a conta de jeito nenhum. Falava pra que dinheiro não era um problema, era ela que ia me buscar em casa, sabe? Ela falava pra mim, não, fica tranquila, eu quero que você se divirta comigo, eu quero que você queira estar comigo. Então a mulher começou assim, me dar um monte de presente, sabe? No nosso segundo encontro, ela me deu um iPhone 17 Pro Max. Eu fiquei... Como assim? Do nada, ela levou de presente. Fiquei todo sem graça, tentei recusar de todas as formas, mas ela, não, quero que você aceite. Ela levou relógio de ouro, ela levou cordão, ela levou roupa, ela levou assim, tipo assim, um monte de coisa que eu comecei a ficar meio assustado com aquilo. E eu comecei a questionar ela, e ela falava que não, que era o jeito dela, que ela gostava de tratar assim as pessoas com qual ela se relacionava. Ela tava solteira, né? Já tinha um tempo, parece que ela já tinha sido casada, se separou, era uma mulher que tinha muito dinheiro e tal, tinha empresas com o marido, acabou que eles dividiram tudo, deu tudo certo. Aí eu fiquei assim, comecei a ficar apaixonado por ela, porque a mulher tava investindo em mim com tudo, sabe? Até que ela resolveu me convidar pra poder ir na casa dela. Aí foi quando veio o problema, que eu entendi tudo que tava acontecendo. Mas não foi a princípio, tá? Eu fui pra casa dela, conheci a casa dela, ela morava numa área muito nobre, um apartamento muito chique. Foi uma noite muito gostosa, a gente comeu, sabe? Jantamos. Na franfação nós nos dávamos muito bem. Era tudo assim, perfeito, era uma mulher perfeita. A gente tava bom demais pra ser verdade. E aí eu passei a frequentar a casa dela desde aquela noite que ela me convidou. Ela me chamava o tempo todo, assim, aquela pessoa assim que queria resolver todos os meus problemas, meu, da minha família, todos, assim, ela queria resolver. E aí, um belo dia, por um descuido dela, eu fui na casa dela, né, como normalmente estava indo, já estava assim, apaixonado, a gente já estava namorando, e eu comecei a ir na casa dela, e ela já estava jogando uma indireta pra eu ir morar com ela, porque ela sabia que eu morava sozinho, não sei o quê, só que eu tava tentando fazer com que as coisas fossem um pouco devagar, já que tinha, tipo assim, uns 2 meses que a gente tava junto, um namorando e um que a gente se conheceu, e ela já queria namorar comigo no dia seguinte. Eu falando, gente, essa mulher tá querendo demais, o que tá acontecendo assim? Né? Porque era uma mulher que podia arrumar coisa melhor, digamos assim. E aí, por um descuido dela, a gente tinha acabado de franfar, assim, né? E aí ela pediu pra eu poder pegar uma toalha que tava no guarda-roupa dela. E eu fui pegar a toalha que estava no guarda-roupa dela. Gente, quando eu abri o guarda-roupa, eu entendi o que tava acontecendo. Veio um boneco em cima de mim, bateu na minha testa, assim. Que eu peguei o boneco, que eu olhei, eu tomei um susto, porque parecia um boneco meu. O boneco era a minha cara. Era eu ali, o boneco era eu. A diferença é que a joba do querido do boneco era desse tamanho. Amor, não tinha macho que competia com aquilo ali. Aquilo ali era a varinha de Hogwarts de todos nós. Não tinha como, essa era a única diferença. O boneco tinha o meu corpo, era tudo parecido. Eu fiquei segurando pra aquele boneco, assim,
sem saber o que falar, sem saber o que fazer, completamente assustada. Tipo assim, ela mandou fazer um boneco meu pra quando eu não estivesse aqui. Eu comecei a pensar que fosse isso. Sabe aqueles bonecos reborn? Tipo, é boneco pra mulher que não tem marido? Não sei dizer o que era. Aquele boneco de franfação. Era isso, com uma jeba muito grande. E aí, menina, olha que loucura. Ela viu que eu tava demorando, saiu do banheiro toda molhada, eu em choque, segurando o boneco assim, sem saber o que fazer com o boneco. Quando ela entrou, eu olhei pra cara dela e falei, você pode me explicar isso? A mulher se acabou de chorar, começou a chorar e falou, senta aqui que eu vou te explicar. E aí ela me contou que depois que ela se separou do marido dela, ela não conseguia se relacionar com homem nenhum, então ela comprou aquele boneco. Aí caiu a minha ficha de que aquele boneco, ela não mandou fazer depois que me conheceu. Não, ela já tinha aquele boneco, ela comprou aquele boneco. E aí ela se apaixonou pelo boneco, começou a se apegar no boneco, se apaixonou pelo boneco e não conseguia, sabe, arrumar outra pessoa, conhecer pessoas reais, porque ela só queria aquele boneco ali. Também com a jeba daquele tamanho, ela só queria aquele boneco. E aí no dia que ela me viu na praia, ela ficou completamente obcecada em mim porque eu era a cara do boneco. Por isso ela tava investindo, por isso ela me deu tanto presente. Ela queria que ela tava obcecada em mim. Ela queria que eu ficasse com ela porque ela era obcecada no boneco que era parecido comigo, que era a minha cara, que parecia eu. Parece que tiraram uma foto minha e mandaram fazer aquele boneco. E eu fico olhando pra cara dela assim, ela, por favor, não me ache estranho. Eu tô apaixonada por você também, que não sei o que. Também, eu tô apaixonada por você também. Eu tô tendo que dividir o amor dela com um boneco, com uma jeba desse tamanho. Eu não tinha documento pra poder dar àquela mulher, entendeu? O que eu tinha não se comparava ao que o boneco tinha. O eu.2, ou eu.1 e eu era o ponto 2. Eu não tinha. E aí eu falei, mas você entende que esse boneco não é real? Eu entrei na loucura dela. Não, eu sei. Mas, né, era de carência. Quando eu vi você, vi que você era muito parecido com ele, fiquei completamente apaixonada. Eu quero muito ficar com você e tal, não sei o quê. Enfim, eu falei pra ela que eu entendi os motivos dela, que só ela sabia onde o calo dela apertava, mas que eu precisava de um tempo pra poder pensar o que eu achava disso, né, pra poder digerir essa situação. E eu tô aí. Tem que saber o que falar pra mulher. Não sei se eu termino com ela ou se eu fico com ela. Tipo, ela é apaixonada por mim ou por boneco? Eu não tenho aquilo tudo ali de varinha de roda de amor. Então eu não sei o que falar pra ela.